E aí, gente linda! Galera, quanto tempo? Pois é, eu decidi gravar esse vídeo hoje justamente para compartilhar com vocês uma fase que eu estou vivendo, um momento que eu estou vivendo, uma escolha que eu fiz. Porque a nossa vida ela é baseada em escolhas. Quais as escolhas que eu estou fazendo para minha vida? Quais as escolhas que eu estou fazendo para minha vida profissional, para minha vida pessoal? Porque aquilo que eu escolho é que realmente vai fazer acontecer. Aquilo que eu escolho de verdade. Aqui eu entro com uma questão que foge do mental. É uma escolha com o coração. É uma escolha com a nossa alma. É aquela escolha, aquela decisão verdadeira. Que não é simplesmente porque eu olhei alguém fazendo tal coisa, tendo tal resultado, escolhendo por tal coisa, eu também quero. Aquela questão mais comparação, mais inspiração. Eu vejo muito a questão da escolha, a escolha com o coração, aquilo que a gente verdadeiramente faz. A gente sente de um jeito diferente. A gente sente que aquilo ali tem lógica, que aquilo ali faz sentido e repercute coisas diferentes, acontecimentos diferentes. Então, aqui eu quero compartilhar com vocês uma questão de escolha. Uma questão de escolha de visão, uma questão de escolha de alma. Há um bom tempo eu já venho acreditando em algumas falas que eu venho fazendo, acreditando, e que bom, né? Que tem essa coerência de que o que eu falo eu acredito. Mas eu acho que não é eu acreditar e falar, é eu acreditar, falar e isso se reforçar dentro de mim. Isso se reforçar de um jeito que faça eu me movimentar e buscar cada vez mais por algo específico. E sim, pra quem já me conhece, já me ouviu em outras redes, no Instagram, no Face, alguns outros vídeos, eu acredito muito fortemente de que a vida é muito incrível pra gente realizar pouco e a gente sempre pode mais. Sim, isso pra mim é extremamente verdadeiro. A vida ela é extremamente abundante, a vida ela é rica, ela é linda, ela é uma grande oportunidade de crescimento o tempo inteiro. E essa oportunidade de crescimento, ela vem de acordo com as escolhas que a gente faz. Então, que escolhas eu estou fazendo para minha vida? Que escolhas você está fazendo para sua vida? Uma coisa que eu acredito muito também é que quando a gente toma decisão e escolhe de verdade, ele vai além de uma fala. A gente encara tudo que vem pela frente depois dessa escolha. E vem coisas boas e coisas não tão boas. E essas coisas não tão boas, elas não são tão boas porque elas são difíceis de encarar. Elas são difíceis de transcender. Mas elas são extremamente boas porque elas te trazem um crescimento, uma ampliação da consciência. Elas muitas vezes são desafios mascarados de oportunidades, de crescimento, de possibilidades para a tua vida. E quando a gente começa a encarar desse jeito, as coisas começam a ter um outro olhar, as coisas começam a ter uma outra percepção, a gente começa a ter uma outra percepção para a vida. E a partir do momento que eu vinha reforçando essa frase de que a vida é muito incrível pra gente realizar pouco, automaticamente, e hoje eu entendo um pouco mais dessa lógica, foram aparecendo situações, foram aparecendo possibilidades para eu fazer esse movimento. De que sim, se a vida é muito incrível pra gente realizar pouco, qual é o movimento que eu devo fazer? Qual é o movimento de ampliação de consciência que eu preciso fazer para minha vida, que eu preciso trazer para mim como ser humano? E algumas leituras começaram a aparecer na minha vida, por indicação, e muitas delas vindo através da minha mãe. E isso é a coisa mais incrível que eu venho percebendo, porque na constelação a gente aprende a ter a consciência de que os pais são os pais certos para nós. Só que até a gente tomar consciência de muita coisa, a gente não percebe verdadeiramente isso. A gente percebe muito a nível superficial, mas aquele de que sim, eu sinto que o pai e a mãe são os meus pais certos para mim.
eu vou dizer pra vocês e aqui assumir que eu venho percebendo isso do coração nesses últimos tempos. Porque eu acredito que eu estou fazendo um movimento de enxergar coisas que antes eu não enxergava. Então essas leituras que vieram muito por parte da minha mãe, que há muito tempo ela já vinha lendo, até ontem a gente brincou em relação a isso, há muito tempo ela já despertou e a gente vem, e eu vinha patinando nessas questões, e que depois que eu comecei a me identificar, cada vez veio de uma maneira mais forte. Então eu li o livro O Poder do Agora, eu li o livro O Despertar de uma Nova Consciência, eu li o livro Sendo Você Mudando o Mundo. São leituras, e isso já faz um tempinho, que realmente mexeram comigo. São leituras que no momento que eu estava lendo, realmente tocaram no meu coração, tocaram em alguma verdade que existia aqui dentro, porque eu me emocionava com aquela leitura, com aquela escrita, com aquela parte. Realmente, quando toca na gente, a gente sente uma emoção diferente, a gente sente uma emoção verdadeira. Não é essa emoção... Eu não vou dizer que é uma emoção superficial que a gente é acostumado a sentir, eu acho que sim até. Porque é uma emoção vinda muito do ego, do mental, do que é certo. Então isso aqui é bom, então eu caracterizando isso como bom, automaticamente eu sinto que isso é bom. E é um sentir mais profundo, é um sentir com o coração. E eu comecei a me identificar com essas leituras, e para quem me conhece sabe que eu já participo há 6 anos de um grupo de constelação familiar, onde eu tenho a minha mestre, a minha professora, a pessoa que está me inspirando e que cada vez mais faz eu amadurecer para esse nível de consciência, que é a Valéria Skrebsky, que ela para mim é um presente de Deus. E unindo a questão do entendimento da constelação com essas leituras, parece que a minha alma sempre foi pedindo mais. O que mais disso é verdade? O que de verdade é a nossa vida? E eu comecei a refletir desse tempo pra cá, o que tem valor, o que de verdade é importante, o aqui, o agora, mas essa busca pelo que a gente de verdade está buscando. E é muito incrível porque eu vivi a minha vida inteira até o presente momento com um tipo de consciência, com um nível de consciência. E que hoje eu estou trazendo para minha vida, e é um movimento, porque não é daqui para frente, não é tipo isso aqui deu ponto, não. Eu acho que é uma ampliação da consciência, que é um movimento constante. E sim, eu estou bem naquela fase onde está entrando ainda em conflito o que eu vivi até hoje, o que eu, Aline, acreditei até hoje, o que eu buscava até hoje e o que agora, a partir de hoje, está fazendo sentido. E eu vou dizer para vocês aqui, eu vou assumir que realmente é um período extremamente conturbado dentro de mim, porque são duas realidades. A que existia e a nova realidade que está passando a existir, que realmente está se chocando. Porque a gente ampliar a consciência para algumas coisas e ao mesmo tempo continuar vivendo num mundo que a gente sempre esteve vivendo e que algumas coisas já não fazem mais sentido, então é um período extremamente confuso, onde a gente precisa acalmar um pouco a mente, cada vez mais, e perceber o que eu estou sentindo no meio desse conflito todo. E eu cada vez vinha buscando o que de verdade eu queria, qual é a minha verdade, qual é a verdade da vida para mim. Se eu vivo num mundo competitivo, num mundo onde algumas pessoas ganham, isso já não estava mais fazendo sentido, porque, ok, se eu ganho, o outro precisa perder? Há um tempo atrás eu li isso e pra mim já não passou mais fazer sentido. Não, só um pouquinho. O que é ganhar? É ganhar do outro? É ganhar numa batalha? É ganhar numa competição? É sair na frente? É ser mais que o outro? Qual é o sentido de tudo isso? E quando a gente começa a movimentar essas verdades dentro da gente, isso começa a fazer sentido, ao mesmo tempo entrar em conflito.
E de uns tempos pra cá eu comecei a fazer mais leituras, porque quando a gente começa a tomar decisões na nossa vida, de que isso aqui tá sendo a minha verdade, é como se, e ter gratidão por tudo isso que vem acontecendo, é como se a gente dissesse pro universo, isso aqui me serve, isso aqui é bom, isso aqui eu quero mais, isso aqui de verdade faz sentido pra mim. E quando a gente toma essa decisão, o universo compreende que sim, faz sentido pra ti, ele começa a te mandar cada vez mais. Então eu comecei a mergulhar num nível mais profundo, porque o ficar no mental pra mim já não fazia mais sentido, o viver com base no ego já não fazia mais sentido, o planejar, o conquistar só aqui em cima na superfície não fazia mais sentido. Isso era extremamente confuso pra mim, era conflitante, porque já não estava mais sendo a minha verdade. E aí? Qual é a minha verdade? E esse processo é um processo de descoberta, porque a partir do momento que, sim, o que eu estava vivendo já não me serve mais, não é da noite pro dia que eu vou me desfazer disso e mergulhar nesse outro lado e está tudo bem. É um processo de transição, onde o que não fazia mais sentido, esse mental, perceber, analisar, julgar, justificar, analisar, não. Isso pra mim já não é mais. Porque se a minha verdade vem de uma escolha com o coração, e a escolha com o coração eu preciso sentir de um jeito diferente. E hoje eu escutei num vídeo de estudo que sair dos nossos sentidos corporais, ou seja, visão, tato, audição, paladar, os nossos 5 sentidos, tu sair disso, acalmar isso, fazer o processo de não sentir dessa forma e sentir com o coração, bate aqui dentro, bate numa emoção. Bate num jeito diferente de olhar o mundo, bate de um jeito diferente de olhar as coisas. E tu conseguir acalmar a mente que sempre esteve turbulenta, sempre precisou arranjar explicações, precisou ter a certeza de um futuro. E tu perceber que o movimento certo é escutar, e o movimento certo aqui pra mim. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu estou afirmando verdades que eu estou criando pra mim. De que o movimento certo vem do coração, de que eu percebo com a minha emoção qual é o caminho que eu devo seguir. E não mais essa turbulência do mental. Isso é a coisa mais fantástica que tem, porque a gente começa a acalmar o barulho da mente, a não querer mais seguir aquilo ali, a querer seguir com o coração. A querer levar uma vida mais leve, uma vida com um sentido mais profundo, uma vida com uma percepção diferente. É sim um treino. É um treino para a construção da tua verdade, é um treino para a construção de uma nova verdade, é um treino para a construção de uma nova caminhada. E viver isso, essa nova verdade no mundo turbulento que a gente vive, no mundo que nos exige ser de um jeito que já não faz mais sentido para nós, é extremamente confuso, conflitante e difícil. É difícil porque para te fazer esse movimento ao mesmo tempo, tu precisa olhar para algumas verdades e assumir algumas coisas. E aqui eu estou entrando já num assunto que eu passei nesses dias, porque esse último mês foi o mês mais forte para mim, né, nessa situação. Foi o mês que mais me fez entrar em confronto com qual é a minha verdade, o que de verdade eu quero viver, o que de verdade faz sentido para mim, qual é a decisão que eu vou tomar daqui pra frente na minha vida. Porque quando a gente toma uma decisão, a decisão de fuga que normalmente a gente toma num processo mental é porque eu não quero viver isso, eu quero viver aquilo. Só que não é pra viver aquilo que a gente toma decisão num processo mental, é pra fugir disso daqui que me causa dor. Então muitas vezes a gente escolhe uma oportunidade que nem sempre é a certa pra nós. Quando a gente acalma o coração, a gente acalma a mente, acalma essa ansiedade, essa turbulência, e a gente passa a fazer movimentos não fugindo de algo, mas escolhendo algo que faz sentido pra nós, até a gente conseguir internalizar esse movimento, ele não é fácil.
Ele é um movimento que nos traz ansiedade porque a gente começa a ter consciência de que a gente não tem certeza das coisas. Que o ter certeza é uma ilusão total do ego, é uma ilusão total do nosso mental. Então acalmar a mente, acalmar o coração, esse nosso emocional, para perceber qual é a decisão certa que eu vou tomar daqui para frente para minha vida, a gente só consegue fazer acalmando esse barulho da mente, barulho do emocional e cuidando do nosso coração. E a partir do momento que eu comecei a puxar isso esse último mês, e aí a gente precisa muitas vezes ir em busca de coisas, pessoas, situações, possibilidades que venham a nos trazer esse processo de crescimento, que venham a nos auxiliar nesse processo de construção, nesse processo de uma nova pessoa com um novo ideal. Assim como para outras questões de resultado, a gente precisa buscar conhecimentos, entendimentos e profissionais que nos auxiliem, nessa outra busca a gente também precisa. E aí, nesse último mês, eu fiz mais uma sessão de hipnoterapia com o Paulo Barbosa, que para mim fez total sentido, me conectou com situações da vida de hoje que lá atrás eu encontrei respostas e eu fiz um processo de cura, porque não é só encontrar respostas, é fazer um processo de cura naquilo que estava doendo. E que eu passei a minha vida inteira mental, de uma forma mental, fugindo de algo, porque eu não queria viver aquela dor que ainda, aquela ferida que ainda estava aberta. Então eu fiz o processo de cura. Aí eu dei mais um passo. Depois disso, eu estou fazendo um curso de constelação familiar para aprofundar mais ainda meus entendimentos em algo que realmente faz sentido para mim e eu acredito de verdade. Lá nesse módulo, na mesma semana, eu fiz um outro processo de cura. E depois disso eu comecei a abrir a minha mente para várias questões e um livro caiu no meu colo. Caiu porque eu estava lendo outro livro por uma situação que se criou. Eu fui obrigada a ler esse. E foi a coisa mais incrível, porque aí o universo me comprovou, me provou na minha cara que ele sabe muito mais do que eu. O universo e Deus provar na minha cara que ao invés de eu controlar as coisas, querendo ter o domínio de tudo, eu simplesmente me entrego ao movimento que está acontecendo e eles me trazem todas as possibilidades que eu preciso para o meu crescimento. E depois que eu li esse livro, nessa uma semana, que se chama Efeito Sombra, vários outros conteúdos a respeito disso começaram a vir para mim e... cara, pra mim isso faz total sentido. Por quê? Porque é tu olhar pra dentro e enxergar o que verdadeiramente tu sente, o que verdadeiramente tu é, e perceber que o universo todo se faz presente para te conseguir fazer esse movimento de crescimento pessoal. E isso eu não tô dizendo só que serve só para as pessoas que estão nessa busca que eu estou fazendo. Isso serve para qualquer pessoa, em qualquer nível, de qualquer entendimento, em qualquer busca. Seja ela profissional, seja ela pessoal, seja ela de crescimento, seja ela nesse aprofundamento de inteligência emocional, com espiritualidade, com tudo. Mas serve para qualquer pessoa. Tu olhar para dentro e identificar coisas e perceber que através do outro universo te mostra tudo que tu precisa saber para o teu crescimento e tu ter a coragem de olhar para isso. Eu acho que isso é o principal, é tu ter a coragem, porque eu sempre escutei, crescer dói. Tem uma amiga minha, a Jo, que sempre fala isso, crescer dói. Eu disse, né, dói, mas é uma... Gente, olhar de um jeito mais profundo pra nossa essência, pra nossa alma, sim, dói. Por quê? Porque lá a gente vai encontrar verdades. Verdades do que realmente a gente pensa, verdades do que realmente a gente é. E essa construção do bom e do ruim, ele é um conjunto, porque para existir o bom precisa existir o ruim, senão eu não saberia o que era bom, o que era ruim. Mas a dualidade, e nós somos seres humanos e a gente vive da dualidade. Para existir luz, tem que existir a sombra, porque senão eu não sei o que é luz. Para existir o amor, precisa existir a raiva.
E eu preciso compreender tudo isso dentro de mim, como isso está presente na minha vida, como isso está presente dentro de mim, nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Só que através do nosso mental, do nosso ego, a gente está sempre fugindo das dores, porque doer é ruim, doer traz sofrimento e a gente não quer. A gente quer ter uma vida linda, plena, feliz, sempre nesse movimento com coisas boas e coisas não tão boas quando acontecem. A gente se frustra, a gente se julga, a gente se cobra. E quando a gente passa a perceber que para eu ter que é a luz, eu preciso enxergar a sombra. Para eu ter a minha potencialidade, a potencialidade da minha essência, da minha alma, eu preciso enxergar o outro lado e não mais fugir dele. Eu consigo me completar como ser humano. E é a partir desse momento que eu decido me completar como ser humano, enxergando os dois lados e aprendendo a como lidar com eles, eu vou fazendo um processo de crescimento que, na minha visão, na minha humilde opinião, para mim é o crescimento real. Para mim é o processo de evolução real, é o que realmente traz a evolução, o crescimento, o crescer nas metas, nos resultados, nas conquistas, a nível mental, a nível material, a nível somente nisso. É muito pouco, é muito pequeno. Para mim, o verdadeiro crescimento tá quando a gente cresce como ser humano, como a gente faz esse movimento de tomadas de consciência, de ampliação da consciência e começa a perceber coisas com outros ângulos, com outros valores, aonde a gente consegue conquistar sim resultados materiais, crescimento, mas junto com isso vem um crescimento espiritual, junto com isso vem um crescimento interno, aonde a minha vida passa a ser mais leve, passa a ser mais feliz, passa a ser mais gostosa, porque eu saio daquela necessidade de comparação, de busca, de conquista, mas aquela coisa desgastante, aquela coisa pesada, aquela coisa frustrante, aquela coisa de competição. E eu venho para uma competição comigo mesma, mas a nível de crescimento, de entendimento, de evolução, aonde os meus resultados simplesmente vêm atrás junto comigo. Eles simplesmente vêm acontecendo por si só. Então, ao invés de eu estar preocupado com os resultados, preocupado que eu já deveria estar em outro nível, ganhando tanto de realização financeira, de rendimentos financeiros, que eu gostaria de estar num patamar muito mais alto, aonde essa busca, ela é frenética, ela não me deixa parar para sentir. Porque muitas vezes eu chego lá em cima naquele resultado, e isso a gente já ouviu muitas histórias, e essa conquista, ela passa a ser vazia. Eu cheguei nesse patamar, e aí? Num documentário que se chama Minimalismo, uma coisa assim, que tem no Netflix, conta a história de dois caras que estão na busca por divulgar mais esse estilo de vida, e eles passaram exatamente por isso, por essa experiência de conquistar, de ter tudo que todo mundo sonha, porque quando a gente não tem, a gente acha que lá é a solução e o resultado, e quando tu chega lá, tu percebe que é vazio, porque tu não trouxe muitas coisas que a tua alma vê que são importantes, tu não trouxe junto, porque tu tava aqui, ó, buscando mental, resultado, tu tava aqui nessa corrida, sem parar e sentir, então tu não conseguiu perceber. E eles contaram exatamente essa história de que eles chegaram lá em cima com um resultado financeiro e nada fez sentido. Aconteceram coisas na vida deles que desmoronou, mas desmoronou de um jeito positivo, que deu a possibilidade deles olharem para o que verdadeiramente faz sentido. Então aqui eu digo para vocês que para mim, e se tu chegou até esse momento do vídeo, talvez para ti também faça sentido tudo isso que eu tô falando. Essa coragem de olhar o que realmente faz sentido para nós, de que realmente faz sentido para mim, de mergulhar em conhecimentos e entendimentos através de leituras, vídeos, filmes, documentários, cursos, treinamentos, mas uma busca, um entendimento, um conhecimento que vai me agregar e me possibilitar crescer como ser humano. É diferente.
E aqui eu vou dizer pra vocês que eu não largo mais essa parte de autoconhecimento, essa busca para o que realmente faz sentido pra mim, essa busca para o que faz importante, porque nesse último mês, aonde tudo tava uma turbulência, aonde sim, eu fiz sessão de hipnoterapia junto com um processo de constelação, onde teve curas, leituras, vídeos, eu não parei. Então parece que quanto mais eu ia, mais louco ficava. Sim, porque era o meu mental, o meu ego, aonde sempre foi uma estratégia de sobrevivência, ele estava perdendo força. E ele estava querendo brigar com uma nova Aline que estava surgindo, com um novo entendimento, com um novo olhar sobre a vida, sobre o que faz sentido, sobre as relações que fazem sentido, que tipo de relação para mim faz sentido. Relação de relacionamento, relação com a minha família, relação com os meus amigos. Que tipo de relação eu quero ser para eles, mas que fazem sentido para mim. E não mais por aceitação, não mais por necessidade dos outros. E agora, né, eu vou começar a gravar vídeos mais com esse olhar, com leituras que fizeram sentido e o meu olhar que fez sentido para aquela leitura, o porquê que ela me chamou a atenção, qual é a mudança que ela provocou na minha vida. Um vídeo, eu vou trazer mais conhecimento, eu vou trazer mais para vocês desse meu conhecimento, dessa minha procura e do meu encontrar com a nova Aline, com uma nova essência não, com a verdadeira essência, uma essência mais leve. Eu sempre tive essa coisa de ficar rindo, de ficar não me preocupando tanto, e sim, era muito assim, mas o quanto isso antes era verdadeiro, o quanto isso agora não tá se fortalecendo de um jeito diferente e não tá deixando brotar realmente muitos conhecimentos e muitos entendimentos que a minha alma traz e que antes, por uma fuga, uma questão de fuga, uma questão de ego, uma questão mental, eu sempre coloquei panos em cima disso, eu sempre neguei isso, eu sempre fugi disso. E agora, por todo esse processo de cura, eu consegui sim, eu estou conseguindo tirar esse pano de cima, enxergar o que verdadeiramente é e me conectar cada vez mais com a minha essência, com aquilo que faz sentido pra mim, que é essa evolução do ser humano, a evolução do ser humano como alma, como essência. Não mais aqui no mental, não mais nessa análise, não mais nesse... Não. É trazer, de alguma forma, um processo de cura profundo, um entendimento, um acalanto, uma calma para aquela alma que está vivendo ainda essa ansiedade, esse medo do julgamento, essas fugas. Porque sim, a maioria dos nossos movimentos são de fuga, não são de conexão. E até quando a gente vai viver dessa forma? Até quando a gente vai aceitar viver desse jeito? Até quando a gente vai ficar fugindo de coisas que nos trazem um processo de cura? E aqui eu digo são verdades. Até quando a gente vai fugir das nossas verdades e promover um processo de cura para levar uma vida mais leve, mais feliz, mais plena, mais equilibrada? E isso em qualquer escolha da nossa vida, em qualquer segmento, em qualquer trabalho. Mas é uma vida mais leve, uma vida que verdadeiramente nos traz um processo de crescimento e evolução. Então, minha gente, daqui pra frente, nesses vídeos, no meu canal, nas redes sociais, a gente vai estar falando cada vez mais sobre isso, porque isso tá fazendo sentido pra mim. E eu tenho certeza que para as pessoas que têm a necessidade já desse movimento, vão encontrar aqui comigo um canal e uma forma de ampliar ainda mais a consciência, de talvez encontrar respostas para acalmar um pouquinho o seu mental. Tudo que eu digo, tudo que eu vou dizer e que vocês desejarem e que mexer de alguma forma dentro de vocês é porque sim, vocês estão prontos para olhar para algumas questões. Sim, a alma de vocês já está pedindo por esse movimento de ampliação da consciência, de parar de fugir de algumas dores, de parar de fugir, de se sabotar, porque todo esse movimento da gente fugir de dor é porque a gente está sabotando o nosso crescimento. Aí a gente
a gente entra em ação, a gente planeja, a gente corre, a gente busca, mas a gente não chega no nosso resultado. E por quê? Porque a gente não está verdadeiramente fazendo o que precisa ser feito. A gente está fugindo, a gente está vivendo conforme os nossos comportamentos sabotadores. Eles estão nos impedindo de chegar naquilo que a gente realmente gostaria de estar vivendo, naquele estilo de vida. Porque sim, a gente busca conquistas, resultados, realizações, mas elas vêm junto a partir do momento que a gente amplia a consciência para a nossa alma e para o nosso coração. E a gente sai desse processo mental e aprofunda um pouquinho mais e tem coragem de olhar verdadeiramente para o que faz real sentido para nós, para o nosso coração, para a nossa essência e para a nossa alma. Então, a partir de hoje, eu te convido a fazer parte desse movimento de ampliação da consciência, de conexão com a tua alma, conexão com a tua essência, conexão com o teu ser. Para quê? Para ir em busca de uma vida cada vez mais leve, cada vez mais livre e cada vez mais plena. Que sim, vão aparecer desafios? Eu vou te dizer que sim, mas esses desafios são grandes possibilidades de crescimento. Mas a gente só consegue encarar dessa forma quando a gente faz processos de cura. A gente só consegue encarar dessa forma quando a gente percebe que eles não vêm para nos afundar, eles não vêm para nos segurar. Muitas vezes eles vêm para nos mostrar o que verdadeiramente a gente precisa enxergar e a gente não está enxergando porque a gente está cego. A gente está cego para o que é de verdade. A gente está cego para a nossa vida. A gente está cego para os valores da vida. Porque a vida é um presente. E eu sempre dizia nos meus vídeos, e agora para mim faz sentido. A vida ela é um presente que a gente tem a obrigação de olhar para ela e fazer o movimento certo. Olhar para ela e aproveitar ela da melhor forma. Só que muitas vezes a melhor forma é primeiro olhar para algumas questões internas, perceber coisas, ampliar a consciência, para quando a gente for fazer esse movimento de busca, a gente buscar o verdadeiro, que traz junto os resultados que a gente sempre correu atrás, mas que na realidade são eles que vêm para nós. Então o universo ele é abundante, ele está cheio de possibilidades de crescimento para nós. Só que a busca mental é ir pegar. E o movimento certo é eu me abro, eu conheço, eu amplio minha consciência e essas possibilidades vêm para o meu crescimento. Essas possibilidades, esses resultados, eles vêm até a mim. Não sou eu que vou atrás, são eles que vêm até a mim. Certo, minha gente? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se identificado. E cada vez mais a gente vai estar conversando sobre algumas coisas, alguns movimentos que podem ser feitos, algumas coisas que podem trazer alguns entendimentos para vocês e para mim, porque toda vez que eu falo a gente vai reforçando, mas sim, é importante tudo isso, porque a vida ela tem um outro sentido que a maioria das pessoas não está vendo. Por isso que o livro Mais Esperto que o Diabo, por isso que o Despertar de uma Nova Consciência falam a mesma coisa. 98% das pessoas do mundo vivem de uma forma alienadas e quando chegam no final da vida, elas percebem que elas jogaram uma vida inteira fora e não vale a pena. A vida é um presente que a gente pode acordar no hoje e no agora e fazer os movimentos de mudança que a nossa alma já está pedindo há um bom tempo pra gente fazer e a gente vem fugindo e não vem escutando. Um beijo grande e um lindo dia para todos vocês.